glória a Deus. Podem se assentar. Uma foto. Saiu alguma coisa? Que aqui, né, é meio alto aqui o negócio. E eu estou de salto. Aleluia. Queria compartilhar com os irmãos a palavra de hoje, lá em Lucas 17. A partir do versículo 11, que diz assim. A todos acharam, irmãos? Lucas 17, a partir do 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça a este. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Até aqui. A palavra, esse texto por si só já fala muita coisa, né? A gente, lendo ele, a gente já tem um entendimento, né, fácil do que o Senhor quer nos falar. Mas eu queria falar um pouquinho mais detalhado sobre ele. Mais uma vez falando sobre o samaritano, né? A pastora falou sobre a mulher samaritana no domingo. E a gente vai falar também sobre ele. E a primeira coisa que eu queria começar falando sobre este texto é no versículo 11, né, o primeiro versículo que a gente leu, que diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Cristo estava indo a caminho já de Jerusalém, e Jerusalém foi onde foi a sua morte, né, onde iria ali finalizar, né, o seu ministério, finalizar tudo que ele ia fazer, e Cristo estava ciente disso, né, de tudo que estava já para acontecer. E isso me chama muito a atenção, né, de como Deus sabe todas as coisas, e como Jesus sabia de todas as coisas que ele ia passar, de tudo que ia acontecer, né, no seu ministério, e como ele fez, né, mesmo sabendo como ele agiu, né, a forma que ele agiu, mesmo sabendo de tudo que ali ia acontecer com ele. E mesmo ele ali naquele caminho, indo para Jerusalém, onde ali ele sabia que ia sofrer, o tanto que ele ia sofrer, o tanto que iam machucá-lo, o tanto que ele ia ser ferido, de todas as maneiras, né? E mesmo assim, ele continua tendo o mesmo olhar de compaixão e de amor por onde ele passava. Né? E aí eu fiquei pensando, né? A gente, quando assiste um filme, a gente assiste o filme pela segunda vez, que a gente já sabe o que vai acontecer no filme, aí normalmente a gente assiste a segunda vez e fala assim: aquele filme que a pessoa é boazinha o filme inteiro, aí quando chega no final do filme, ela é a mais malvada de todas, e você fica: como assim? Ela me enganou o tempo inteiro, né? E a gente assiste o filme de novo para ver, né? Aí fala: olha só. Como assim? Ela fez isso com ele? Ela fez isso? Ela vai fazer isso? Não confia nele, né? E eu estava assistindo agora no The Chosen o capítulo que aparece Judas, né? E aí o Marcos já tinha até falado: mas a gente está assistindo até agora, mas não apareceu Judas ainda não. Eu falei: não. Aí apareceu ele lá: qual o seu nome, Judas? É ele. Olha ele aí, né? E aí a gente ficou, né? Tudo que ele falava, a gente ficou: Você vai. Ele: não, mas eu quero participar do ministério, eu quero. A gente: vai participar mesmo, vai fazer uma parte bem importante, né? Aí tudo a gente ficava assim, né? E pensar que Jesus sabia de tudo, né? Jesus sabia o que Judas ia fazer com ele. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E ainda assim Jesus o tratou com um amor, né, de pai, né, com compaixão, com amor. Né, apresentou ele também aos discípulos, né? No The Chosen tem aquela ilustração, mas acredito que não tenha sido diferente.
Porque Jesus é amor, né? E mesmo sabendo, né? E a gente olhando aquela cena e falando, não acredito, né? E como Jesus nos ensina a ter um olhar pelos outros, né? Eu fico imaginando, se a gente soubesse a maldade que as pessoas iam fazer com a gente, antes delas fazerem, como é que a gente ia tratar essa pessoa? Né? Eu fiquei pensando nisso. Uma pessoa que já te traiu, que já foi injusto com você, que já fez um monte de maldade, e aí você sabendo de tudo que ela já fez, né? Se você pudesse voltar lá atrás sabendo, como que você ia tratar essa pessoa? Com o mesmo amor que você tratou antes? Ou não? Ou, não vou mais confiar em você, porque eu já sei o que você vai fazer, né? Então, a gente vê como Jesus é maravilhoso e como Ele nos dá um exemplo de amor que, de fato, só Ele tem e só Ele pode dar. E aí, Ele indo nesse caminho, né, além dele continuar com esse olhar de compaixão, Ele ainda pensou no outro, né? A gente via ali que naquela época os homens que tinham lepra, né, enfim, as pessoas que tinham lepra, elas ficavam isoladas, né, da sociedade e ninguém chegava perto, porque podia pegar, era contagioso. Então eles ficavam de fato isolados. E Jesus estava sempre chamando eles para perto. Jesus, num outro capítulo, lá em Lucas 5, Jesus cura um leproso tocando nele, né? Aqui a gente vai ver que a cura foi diferente, mas Jesus tocou no leproso para curá-lo. Então, Jesus não tinha esse problema, né? Esse empecilho de falar com ninguém, ele se achegava perto de todo mundo, ele tinha amor por todo mundo, né? Ele não escolhia quem que ele ia amar ou não. Então, isso ensina muita coisa para nós, né? Para nós aprendermos a ter também esse olhar pelas pessoas, né? Independente de quem seja, né? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Às vezes a gente olha e fala, mas eu sou melhor do que ele. Mas eu não faria isso. Será mesmo que você não faria, né? Então, a gente às vezes se acha superior, mas nós não somos, né? Nós somos pecadores, como aqueles leprosos eram pecadores, como todos nós somos pecadores, e só Jesus é quem pode nos perdoar, nos livrar e nos salvar. Amém? Então, essa é a primeira lição que eu queria deixar desse texto. E a segunda é a gente olhar menos para a gente, né? Porque num momento de dificuldade, que a gente está passando por alguma tristeza ou algum momento difícil mesmo, seja financeiro ou qualquer outro, a gente tende a nos fechar para nós mesmos, né? A gente tende a olhar só para nós, para os nossos problemas, e aí a gente não consegue, né, dar um apoio para o nosso irmão, dar uma ajuda. Mas eu estou tão ferido, eu estou tão machucado, eu estou tão triste, né? Como que eu vou ajudar alguém? Né? Mas nós precisamos ter essa disposição, né? Ainda que nós estivermos tristes ou cansados, o Senhor nos renova, porque Ele quer nos usar. Amém? Glória a Deus. E aí, continuando, lá deixa eu ver qual que é. No 13 agora. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Né, o 13 e o 14. Então, como eu disse, né, aquelas pessoas naquela época ficavam, de fato, isoladas. Então, elas de longe clamaram ali, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? E Jesus, dessa vez, não tocou para curá-los. Né? Jesus somente disse, vai se apresentar ao sacerdote. Por que se apresentar ao sacerdote? Porque da mesma forma que quando eles tinham consciência, né, dos machucados, eles se apresentavam ao sacerdote, para eles de fato falaram, não, é lepra mesmo, então você vai ficar excluído. E se eles fossem curados, eles tinham que fazer o mesmo movimento, ir até o sacerdote para eles se certificar de que eles estavam curados e pudessem voltar, né, para a sociedade e viver como eles viviam antes. E Jesus só fala assim, vai e se apresente aos sacerdotes. Então, assim, Jesus não curou o primeiro e falou, vai. Ele só falou, vai. Né? E aí, aqueles 10 leprosos precisaram crer, né? E seguir. E, de fato, todos eles foram. Né? Porque depois ele continua falando que todos indo foram limpos. E aí, o que isso nos ensina, né? Primeiro, que Jesus teve diferentes formas de curar, assim como Deus tem diferentes formas de nos curar, né?
Então, às vezes, a pessoa vai ser curada numa oração, às vezes, a pessoa vai ser curada através de um médico que alguém vai indicar e o médico vai dar um tratamento e a pessoa vai ser curada. Enfim, pode acontecer diversas formas de uma pessoa ser curada. Então, não limite Deus, né? Eu só vou ser curada aqui na igreja. Então, eu vou vir aqui todo dia que alguém vai me curar aqui, vai ser aqui. Amém, pode ser aqui. Mas pode ser de outras formas, né? Porque o Senhor pode usar diversas formas para agir ao nosso favor. Amém? Como eu disse lá em Lucas 5, né, para quem quiser anotar aí, Jesus também curou, né, um leproso, mas tocando. E aí a segunda parte, né, eu fico pensando, quando Jesus fala, vão e se apresentem aos sacerdotes, né, o que eles pensaram? A gente sabe que eles creram e foram, mas imagina, né, o que eles podem ter pensado no caminho? Jesus está mandando a gente ir até o sacerdote, mas e aí? Será que ele vai encontrar a gente lá, perto, fazer alguma coisa, né? Ou a gente vai chegar lá e nada vai acontecer e o sacerdote vai mandar a gente embora, né? Podem ter passado milhões de pensamentos, né? Mas eles foram, né? Eles continuaram. E na nossa vida cristã, a nossa vida cristã é um movimento, né? Não dá para o cristão ficar parado, né? Não dá para o cristão ficar, preciso receber minha bênção, vou ficar aqui em casa orando, porque eu estou muito triste, mas eu vou orar, vou pedir para o Senhor me curar, e eu só vou sair a hora que o Senhor me curar, né? Não, porque o Senhor vai continuar te usando, independente de como você esteja, né? Se você está precisando de um milagre, e o Senhor já prometeu que vai acontecer esse milagre na sua vida, creia, irmãos, mas continue, né? Faça a sua parte, ore por alguém, continue em movimento, né? Continue crendo, porque uma hora o Senhor vai fazer, né? A gente não sabe em qual parte do caminho ali que eles foram curados, mas foi em alguma parte. Não sei se foi ali logo no começo, se for chegando lá no sacerdote, né? Se foi no meio, mas em algum momento eles foram ali curados. Mas eles não pararam, porque eles podiam falar, está mandando a gente ir lá, nem curou, vou ficar aqui mesmo, né? Poderiam. Mas eles todos creram e foram. Amém? Então, saiba que o Senhor, como eu disse, tem diferentes formas de curar, mas não fique parado, né? Continue orando, continue crendo, continue clamando pelo Senhor, mas também continue trabalhando, né, a favor dEle, continue falando dEle, continue fazendo aquilo que Ele te pediu para fazer. Amém? E aí, a gente vê lá no 15, um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E aí nós vimos aqui, que nesse momento, somente dos 10, um voltou, e este um era um samaritano, e ele voltou e se prostrou, né, diante de Jesus, glorificando a Deus pelo milagre que ele havia recebido, né? E a gente viu que os 9 não voltaram, né? Ou seja, só um, né, voltou. E Jesus depois fala, mas, né, cadê os outros 9? Né, que eles também foram curados. E aí, essa parte tocou muito no meu coração, porque fala como o nosso coração tem sido, né? Como nós temos percebido as coisas que o Senhor faz por nós. Nós temos sido, de fato, gratos ao Senhor, né? Ou o que nós temos buscado, né, quando nós buscamos ao Senhor, ou quando nós estamos aqui, né? Nós temos buscado um milagre, nós temos buscado uma bênção, ou nós temos buscado um relacionamento com o Senhor, né? Talvez aqueles 9 já se viram curados e foram seguir a vida deles, né? Agora eu estou curado, posso voltar aos meus afazeres antigos, né? Não sei o que eles faziam antes, mas eles poderiam voltar a fazer, né? E o engraçado é que os leprosos, eles ficavam juntos, porque muitas vezes eles precisavam de ajuda um dos outros para fazer as tarefas, né? Tanto que tinha lá samaritano e judeu, coisa que não acontecia em nenhum outro lugar. Mas todos estavam ali na mesma situação, então eles estavam juntos. Mas um voltou, né? Eu fico imaginando quando esse um voltou, falou, e aí, gente,
bora voltar lá para agradecer? Né? A gente foi curado, nossa vida vai ser transformada. E aí, os 9 seguiram o ritual. Né? Ah, não, vou seguir aqui, vou seguir minha vida, vou fazer lá, ir até o sacerdote e continuar a minha vida. Enquanto somente um falou, não, tá bom, então vocês... Talvez para ele tenha sido até difícil, né? Porque eles estavam sempre juntos. Ah, então, mas eu vou voltar sozinho, porque eu, de fato, reconheço que eu fui curado pelo Senhor. Né? Então, nós precisamos saber onde está o nosso coração. Né? O que, de fato, nós temos buscado no Senhor. Nós temos buscado ter um relacionamento com o Senhor, nós temos buscado uma profundidade, um entendimento mais da palavra, ou nós só estamos aqui porque nós queremos ser abençoados, ou porque nós precisamos de uma cura, ou de uma libertação, ou de uma vida financeira melhor, enfim. O que, de fato, nós temos buscado. Né? Nós vimos que aqueles 9 queriam apenas um milagre. Né? Eles não queriam Jesus, eles não queriam segui-lo. Porque nós vemos em diversas passagens da Bíblia que Jesus curou outras pessoas e outras pessoas que só viram já o seguiram. Né? Já quiseram estar perto dele. E aqui, eles foram curados e não o seguiram. Né? Então, e Jesus ter perguntado isso para eles é para deixar uma mensagem para nós. Né? Cadê os 9? Porque muitas vezes a gente é ingrato mesmo. Né? A gente esquece de agradecer as coisas. E a gente só consegue ter um novo olhar das coisas que a gente tem, né? Um olhar de gratidão, se de fato nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor. Né? Porque aí o Senhor mesmo vai nos mostrando, ó, olha esse fato aqui que aconteceu na sua vida. Seja grato por isso. Seja grato. Né? Dê testemunho das coisas que acontecem. Né? Às vezes a gente fala, mas é uma coisa tão pequena, não vou lá na frente, né? Vou ocupar um tempo. Mas faça isso. Agradeça ao Senhor. Né? Tenha um coração grato diante dEle. Amém? E aí eu anotei, né, que os 9 voltaram, né, para recuperar a sua vida terrena e um ganhou a vida eterna. Né? Um, de fato, estava ali e ganhou a vida eterna. Então, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida eterna. Né? Nós precisamos saber que a nossa vida aqui é passageira, irmãos. Né? Às vezes a gente está sofrendo aqui uma coisa, mas amanhã a gente pode não estar mais aqui. Então, como que nós temos cuidado da nossa vida eterna? Né? Como tem sido esse nosso relacionamento com o Senhor para que nós possamos um dia estar lá com Ele, morando com Ele? Né? Então, eu queria ler com os irmãos o Salmo 95, que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele fez as suas mãos formar... Pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, nós vemos aqui, fala um pouco sobre lá os 40 anos, né, do deserto, o quanto o povo foi ingrato, né, naquele período, e não viram a terra prometida por causa disso. Né? E por isso que o Senhor fala, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração e sejam gratos. Amém? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com os irmãos hoje, de gratidão. Né? Não espere um grande milagre para você agradecer ao Senhor. Não espere, porque
você pode receber um grande milagre, e eu creio que todos nós vamos, amém? Tudo aquilo que nós temos orado, pedindo, nós temos que crer que o Senhor pode fazer, porque nada é impossível para o nosso Deus, amém? Mas todos os dias na nossa vida nós vivemos momentos que nós devemos agradecer, né? Nós devemos acordar e agradecer por tudo que nós temos, pela nossa família, pela nossa vida. E se a gente estiver num período difícil, entregue ao Senhor, né? Ele fala, entregue, né, as suas petições, entreguem tudo a mim, com orações e súplicas e com ações de graça. Então, que esse hoje seja o nosso desejo, né, que esteja em nosso coração, sermos mais gratos, né, e louvar e agradecer ao Senhor por tudo que nós temos. Amém? Glória a Deus. É isso.